Antes de agradecer o convite e dar os parabéns pelo documento, eu quero dizer que eu fico muito lisonjeado por essa discussão de quem é o mais velho, eu, o Ricardo. Foi bacana. Olha, de fato, meus parabéns pelo documento, principalmente pela sua ênfase nos desafios, ou seja, não se trata de dizer ali estamos num novo modelo de desenvolvimento, não, nós estamos construindo, né? E eu li uma frase outro dia que eu acho que se adapta bem. Vender uma pérola que você possui para alguém que deseja comprá-la, isso não é um negócio. Negócio é vender uma pérola que você não possui para alguém que não deseja comprá-la. Isso é que é um negócio. Ou seja, eu não quero dizer com isso que tudo se explica, né, pelo ciclo dos preços e a China atrás das nossas pérolas, né? Mas nós estamos aqui tentando ver como vender a pérola que ainda não possuímos, né, para um mundo que ainda não estamos totalmente inseridos do jeito que queríamos, né? E esse me parece que é o essencial da discussão da manhã, que foi fantástica. Muito, muito boa mesmo, né? Espero que tenha sido bem gravada. Então, eu vou baixar um pouco a minha pretensão e, com uma certa modéstia, voltar a um ponto que me ocupou tanto tempo, a coisa da estrutura ocupacional, do mercado de trabalho, né? Esses assuntos. Eu estou aqui do lado de um grande companheiro que se tornou um verdadeiro mestre para mim nessas questões, Paulinho, e eu concentraria minhas observações no seguinte. Eu tenho a impressão, e a rede, com a discussão da rede, isso pode melhorar muito, que a questão do emprego, da estrutura ocupacional, foi tratada de uma forma um pouco ligeira no documento, né? A minha impressão, a minha opinião, é que a geração de empregos na base do mercado de trabalho foi crucial, para mim, mais importante que as políticas sociais. E eu acho que isso não está bem enfatizado no documento. Eu acho, inclusive, que o aumento substancial do salário mínimo não teria sido possível sem esse dinamismo do mercado de trabalho na base da pirâmide ocupacional, né? E o que explica essa, para mim e para o Paulinho também, eu confirmo aqui, essa insuspeitada, né, elevada elasticidade produto-emprego formal. Na década de 90, eu me lembro, né, não só eu e Paulinho, mas vários outros discutindo com aquela turma que enaltecia o emprego informal. Tivemos até um ministro do Trabalho que dizia que emprego formal era ótimo, era isso mesmo, né? As pessoas que tratavam a questão do emprego como umas políticas de freirinhas. Né? E eu me lembro, Paulinho Baltar, eu e vários outros, discutindo, dizendo, não, gente, se esse país voltar a crescer, ele tem muito potencial de uma capacidade de geração de emprego muito grande, dizíamos, não lembra, Paulinho? Agora, tão grande quanto aconteceu, eu acho que nenhum foi insuspeitado. Eu acho que isso merece uma reflexão maior nas discussões na rede, primeiro para entender, né? Primeiro para entender como é que foi possível isso e, principalmente, a formalização. Muitos têm várias explicações parciais, mas eu acho que ainda precisa esclarecer, não é? A questão da formalização dos contratos de trabalho, como é que avançou no Brasil. Nós precisamos entender melhor esse fenômeno. Eu acho que não se reduz à melhoria na fiscalização. Acho que tem outras explicações. Na CAN tem uma explicação, que é a diminuição da demografia. A chegada dos jovens ao mercado de trabalho nesses últimos 5 anos foi menor do que a demografia já tinha caído antes. Assim, há 18 anos atrás, 20 anos atrás. Entende? Quer dizer, estou tentando me lembrar onde é que o Nakano escreve. O Nakano tem dito isso em vários lugares. Ele escreve pouco, o Nakano, sabe como é que é? É. Mas ele tem insistido nessa ideia que eu acho que
que a queda da taxa de natalidade no Brasil é muito forte há uns 20 anos atrás, 22 anos atrás. Isso refletiu no mercado de trabalho e deu uma certa escassez. Bressa, obrigado. Eu tenho a impressão, você me confirma, que é nesse mesmo artigo que o Nakano adverte, olha, acabou a oferta ilimitada de mão de obra, ou seja, daqui para frente o crescimento será feito como em qualquer país normal, com elevação dos salários de base, se não me engano é nesse artigo. Exatamente. Pois é. Então, eu acho que isso é um fenômeno muito importante, que eu acho que foi tratado de uma forma um pouco ligeira no documento. Um outro ponto, no mesmo assunto, o documento fala, isso, não sei a que se deve, enfim, não importa, não é tão importante assim, fala que houve melhoria na estrutura ocupacional. Eu acho que não houve, não. Eu pergunto em que sentido houve melhoria, né? Não dá para concordar. Eu acho que melhoraram os salários, evidentemente, o salário mínimo, melhorou a relação de trabalho com o emprego formal, mas a estrutura ocupacional, não, as oportunidades surgiram na base da pirâmide, né? E os empregos mais qualificados, que exigem maior capacitação, esses não aumentaram, pelo menos longe, né? Não aumentaram na mesma proporção. É evidente que eu compartilho da opinião amanhã de que, como é importante recuperar, né, a nossa indústria, aprimorá-la tecnologicamente, tudo aquilo que foi associado a um verdadeiro desenvolvimento, eu acho que é a resposta. Mas, por enquanto, a estrutura ocupacional ficou muito pobre, Para nós, eu quero dizer o seguinte, nós estamos cada vez mais, Estados Unidos e Brasil estão cada vez mais parecidos. Quer dizer, os Estados Unidos se deteriorando quanto à estrutura ocupacional e nós melhorando, mas nós vamos convergir, desculpa, não precisa gravar, na mesma porcaria, né? Nos Estados Unidos, uma população mal empregada no Walmart, né? E eu tenho a impressão que nós estamos convergindo para isso, a menos que a gente retome um projeto de desenvolvimento onde se ganha importância a indústria, né? Os Estados Unidos agora estão vendo que manufacturing matters, né? Se não fosse isso, eles poderiam estar melhor se não fosse a desindustrialização lá. Eu acho que, em essência, era isso que eu queria chamar a atenção, coisa mais modesta, mas que eu acho que a rede vai ajudar a incentivar discussões em torno de que, afinal, o que está acontecendo com a estrutura ocupacional, com a estrutura de distribuição de renda. Muita coisa importante parece estar acontecendo e merece ser aprofundado na rede, né? Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu acho o texto bom, como um primeiro texto de discussão. Eu vim com o propósito de fazer alguns comentários sobre os 15 pontos, mas eu confesso que estava muito descosturada as minhas ideias e as intervenções da parte da manhã, sobretudo 3 delas, na verdade, costuraram minhas ideias. Essa rede, pelo que eu entendo, ela é uma rede de cientistas sociais desenvolvimentistas. É a rede daqueles que estão intelectual, política e socialmente preocupados para que o Brasil, mas não só o Brasil, as nações da América Latina, o mundo, consigam ter ou definir uma estratégia de desenvolvimento democrático, inclusivo e com justiça social. Se é esse o propósito dessa rede, eu acho que o nosso trabalho, voltando à velha classificação dicotômica de economia normativa e economia positiva, deve ser muito mais da economia normativa, e da economia normativa daquilo que é possível. Então, meus comentários vão muito nessa linha.
primeiro ponto que eu queria fazer é o seguinte: eu acho que a gente deveria, a partir, se é esse o propósito dessa rede, na verdade, ter um primeiro ponto, uma discussão abrangente, que estratégia do Brasil é possível, com quem podemos compartilhá-la e como inseri-la no contexto internacional. E a definição dessa estratégia, como bem colocou o professor Bresser, é uma reflexão das possibilidades de termos uma macroeconômica, uma economia que seja macroeconomicamente sustentável do ponto de vista monetário, fiscal e balanço de pagamentos, e que essa sustentabilidade e estabilidade macro possibilite, na verdade, o Estado fazer intervenções sociais. Nesse sentido, eu acho que deveríamos partir do ponto 15. E aí cairíamos também, de uma perspectiva bem normativa e pragmática, nas questões de 1 a 4. E aí, realmente, o embaixador e o professor Bresser, na verdade, puseram, e uma intervenção do meu amigo Cano, puseram minhas ideias em ordem. Para começar, com o número 4, a consolidação dos blocos regionais com ênfase na América do Sul. Eu penso que se existe uma coisa que não existe é perspectiva de consolidação de blocos. Na verdade, o que se estrutura desde o início dos anos 80 do século passado no mundo é um processo de desconstrução dos blocos. E cada um por uma razão. E não é a crise de 2007, 2008 que vem detonar esse processo de consolidação. Ela simplesmente foi um pingo d'água. Por quê? Porque, na verdade, a detonação do bloco europeu não tem, a não ser com os efeitos que tem sobre os bancos americanos e alguns franceses, de terem financiado a dívida pública de alguns países, não tem nada a ver com a crise americana. Tem a ver com um processo nefasto de unificação monetária que foi feito na Europa. Na verdade, a ideia e a forma como ele foi feito, de você centralizar a monetária, de centralizar a fiscal, sem prever mecanismos de financiamento para o gasto público e para a sustentabilidade do crescimento, e todo o ajuste ter caído em cima da política fiscal, é desastroso. Ademais, dão moeda de alemão para grego, italiano, espanhol, realmente é trágico. Você não tem a moeda para desvalorizar e, na verdade, com isso, ajustar. Você fazer um ajuste em cima do fisco leva 11 anos e politicamente é inexequível. Então, do meu ponto de vista, o bloco europeu é algo que é questão de tempo e saber se vai ser ordenado ou desordenada. Ou, como alguns economistas europeus discutem, se vai ser temporária e organizada ou não a saída de alguns. O problema é que hoje, se for para sair, só sobram 2. Então, eu acho que é uma interrogação. Então, eu sou muito... talvez só sobra a Merkel, né? Porque nem o Sarkozy sobre. Mas, enfim, vamos ser condescendentes com os franceses. A questão americana na verdade, uma decadência que já tem 20 anos, mas também não está claro se é fim da hegemonia, se é fim do padrão dólar, porque não tem outra moeda que o substitua. Portanto, são interrogações. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: não sou pessimista, embaixador, sou cético em relação ao norte, em relação à América do Sul, à Índia, China e África do Sul. Sou moderadamente otimista. A Rússia é uma interrogação. Eu não sei se eu ponho ela no norte ou se ela vai se juntar aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que,
Em vez de discutir e abordar, como foi abordado, ponto 4, a consolidação dos blocos regionais, na verdade, eu acho que a gente tem que refletir o seguinte: quais vão ser, neste mundo multipolar, quais vão ser as afinidades, na verdade, as proximidades e em que pontos de que países. Mas como bloco eu acho que não dá para raciocinar. Quer dizer, o NAFTA está implodido com a crise americana e com o que aconteceu com o México. A América do Sul, essa sim a gente pode, e aí dependendo do que fazemos de combinação de estratégia macro com políticas setoriais, integrar. E aí chego no ponto da indústria, da questão da desindustrialização, não desindustrialização, se é a indústria que puxa ou se não puxa. Não sou pessimista quanto a esse ponto. A questão da perda de participação relativa da indústria manufatureira é um processo generalizado no mundo inteiro. Não é uma peculiaridade do Brasil ou da América do Sul. Entretanto, eu acho que existem outros setores candidatos. Eu acho que o Brasil, em parte, alguns serviços, telecomunicações, financeiro, que tem uma ponte com uma parte manufatureira, enfim, são ou têm produtividade significativa. Agora, nós temos, e aqui vem a integração sul-americana, nós temos, eu acho, duas cadeias com economias de escala e escopo, não brasileira, mas sul-americana, que podem ser as portadoras do futuro, do meu ponto de vista, para a América do Sul, que é a cadeia de energia em geral, não é de petróleo, óleo e petróleo só, e das biotecnologias. E aqui é que eu acho que a gente tem que aproveitar, principalmente Brasil, Venezuela, Colômbia e Peru, tem que aproveitar a potencialidade da biodiversidade para, na verdade, dar um salto. Eu estou convencido, se Ministério de Ciência e Tecnologia, FINEP, financiarem redes de pesquisa básica, financiarem BNDES com FINEP, capital semente, nessas biotecnologias, isso pode ser, para a América do Sul, ter a potencialidade que teve a eletrônica para o Sudeste Asiático no século passado. A cadeia de energia, de um modo geral, e já existe, o Zé Sérgio Gabrielli fez alguns estudos, e já discutimos isso quando eu estava no BID com ele, sobre a potencialidade de se montar uma cadeia de equipamentos e suprimento de insumos para a cadeia de energia de um modo geral. E isso, daqui a 20 anos, sobretudo com a plena exploração do pré-sal, isso ganharia dimensão e escala com a América do Sul integrada. Nós, e o BID e o IRSA, que teve, apesar dos críticos, uma importância muito grande, sempre pensou a questão da integração da América do Sul muito como integração de infraestrutura. Não é que isso não seja importante, mas, na verdade, você tem que ultrapassar e, na verdade, definindo a infraestrutura para que o setor produtivo fosse atrás. Na verdade, se você quiser pensar uma estratégia, você tem que pensar a localização industrial do agronegócio, da agricultura, e você construir a estrutura, a infraestrutura, não só de rodovias, ferrovias, mas de telecomunicações, por exemplo, banda larga. O Paulo Bernardo tem esse projeto. Eles vão fazer, já vão começar com a ligação Peru-Brasil, para fazer uma ligação de banda larga na América do Sul inteira. Então, eu acho que as potencialidades são muito grandes para que essa integração, essa sim é uma integração promissora e concreta, é a da América do Sul. Por telecomunicações, por cadeia de energia, por biotecnologia, e precisa investir, então, em P&D
e venture capital nesses setores. Então, eu só estou dando exemplo para dizer o seguinte, eu acho que a gente não deveria pensar a questão da industrialização ou desindustrialização, mas pensar coisas concretas de como superar. Da mesma forma, a questão do agronegócio e a questão de ser exportador de commodities. Eu não acho que seja mal. Eu acho, na verdade, o Brasil ter a possibilidade de matar a fome dos seus habitantes e de uma parte do mundo, eu acho muito positivo. Ademais, a agricultura, ao contrário do senso comum, ela é intensiva de progresso técnico. Embrapa está aí. Então, eu acho, por exemplo, que um produto agrícola tem muito mais valor em termos de intensidade de progresso técnico do que um chip produzido na Zona Franca de Manaus. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado em examinar determinados assuntos e sempre colocar esses assuntos com a perspectiva de definição dessa estratégia, de quem são os nossos parceiros, com quem a gente pode contar e para que assuntos. E só para encerrar, 2 pontos, Ricardo, você desculpe estar sendo tão longo, porque realmente o texto instiga. Então, por exemplo, nos 4 pontos internacionais, eu recolocaria a problemática de outra forma. Quer dizer, a reformulação da ordem ou governança econômica internacional. Eu acho que aqui diz o seguinte: qual é a possibilidade de Brasil se juntando com China, Índia, África do Sul, interferir no Conselho de Segurança da ONU, na mudança da participação acionária desses países no FMI, no Banco Mundial, coisas concretas que estão ligados a objetivos concretos de uma estratégia de desenvolvimento que a gente pretenda. Da mesma forma, a questão, o futuro do sistema monetário internacional e o padrão dólar. Na verdade, o Lessa levantou essa questão. Aqui, o futuro do sistema monetário, pelo menos a curto e médio prazo, não acredito como Keynes que a longo estaremos todos mortos, serão os filhos e os netos que pensarão nisso, é isso que está aí, essa mixórdia que está aí. Take for granted. O que nos interessa saber é o seguinte: a China vai continuar financiando os Estados Unidos? A que preço? A China financiará uma parte da Europa, e Europa e Estados Unidos a reconhecerão como economia de mercado, porque isso sim tem uma consequência estratégica para o desenvolvimento do Brasil e para as alianças estratégicas que o Brasil pode fazer. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que muito mais do que tratá-los como temas abstratos ou como temas que nós na academia costumamos tratar quando damos aulas ou quando defendemos teses, eu acho que o que esse grupo deveria fazer é ter uma grande discussão sobre a estratégia, quem nos apoia, como insere, e a partir daí decompondo em problemas concretos cada um desses 15 problemas concretos que estão aqui, que na verdade se reduzem a menos do que isso, porque, por exemplo, os pontos 15, 10, 11, 12, isso é o primeiro, é a estratégia, a relação macro e a relação setorial. Os setores, na verdade, você poderia abordar como tradicionalmente se aborda indústria, agricultura e serviços, ter uma grande questão sobre infraestrutura, e aí não tratar a infraestrutura, obviamente que é importante, a questão de substituição do modelo rodoviário pelo ferroviário, mas tratar a infraestrutura como integradora, na verdade, de cadeias produtivas e de mercados de produção e de consumo. E pensar, porque algumas delas necessitam escala, não como cadeias estritamente brasileiras, mas cadeias sul-americanas. Eu acho imprescindível que se faça isso.
E, por fim, você fazer, e aí o número 14, o número 13, o número 9, que é uma interface entre as políticas sociais e as políticas de infraestrutura, um outro grupo, ou 2 grupos temáticos que tratem da questão social, das questões de inclusão. E, portanto, aí tem toda a questão da urbanização e das zonas urbanas, das áreas urbanas, toda a questão da saúde, da educação, enfim, o bloco social. Então, na verdade, você podia resumir esses 15 em, sei lá, 8 ou 7, dependendo do primeiro bloco, que, na verdade, do meu ponto de vista, seria a discussão pesada sobre estratégia e como se liga essa estratégia com vários elementos internos e como essa estratégia possibilita o Brasil, e ajudando o trabalho do Itamaraty, enfim, se inserir dentro de uma política de persuasão das nações com peso para mudar a governança internacional, o sistema monetário internacional, que eu acho que esse não precisa de grandes mudanças. Na verdade, um é que precisa, do meu ponto de vista. Não acho tampouco que a questão da organização e da evolução do mercado de matérias-primas tenha que ser feito vinculado à questão chinesa. E cada vez menos acho isso. Eu acho que esse 3 é um corolário, na verdade, do meu ponto de vista. Bom, desculpe, são esses os pontos. Tá. Tá bom. Só uma palavrinha. Sobre o problema que você falou, né, que na agricultura o progresso técnico é elevado. Veja, quando a gente discute, não há dúvida, mas quando a gente discute em que setor é mais importante, por que a industrialização é importante, não é? Nós estamos interessados em saber, não é, o problema do emprego. Quer dizer, qual é o setor que emprega, não é, trabalhadores, direto ou indiretamente, trabalhadores e técnicos mais sofisticados tecnologicamente e, portanto, que têm maior salário. E, portanto, que adicionam mais a valor adicionado. Entende? Por isso é que acho que precisa tomar cuidado com a ideia da agricultura. Eu concordo plenamente, Brescia. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estava me referindo ao seguinte, existe uma classificação da UNCTAD que classifica os produtos em alta tecnologia, média tecnologia, baixa tecnologia. Essa classificação tem problemas estatísticos de classificação e por exemplo, ela classifica os produtos agropecuários como de baixa tecnologia, o que é, do meu ponto de vista, pelo menos no que concerne a Brasil e Estados Unidos, um erro. É isso que esse é o meu ponto. Bom, eu me especializei academicamente na organização das ideias alheias. Pensamento econômico, essas coisas, né? E eu fico assim, muito... Passo por um momento de alegria, porque dá muito trabalho ler tudo que as pessoas escreveram para poder sintetizar, né? E estou longe de ter conseguido isso, porque tem muita gente escrevendo sobre muita coisa. Mas tem um momento que dá um certo prazer, que é quando você consegue chegar a alguma síntese que facilite o debate, né? E eu tenho namorado com uma síntese nas últimas 2 ou 3 semanas, fiz 2 ou 3 exposições e não vou expor completo, mas ir no cerne da questão, que é o seguinte, eu concordo com o Zé Carlos e com o Lessa de que o ponto 15, que é o da estratégia, é o mais organizador do todo, né? Assim como a estratégia de industrialização foi organizadora do debate durante 50 anos, certo? E a falta de uma estratégia entre 80 e 2000 e poucos foi desorganizadora, né?
foi limitadora, se a gente conseguir encontrar alguma forma de pensar em estratégia, quem sabe o resto vem junto, né? E eu acho que o núcleo da reflexão sobre estratégia é o investimento. O investimento é a função objetivo da macroeconomia, claro que a taxa de câmbio é fundamental na decisão de investir também. As decisões de investir são absolutamente centrais, como já a CEPAL dizia lá atrás, né? Então, em cima, não é que não tem outros elementos que são importantes da estratégia, mas esse aqui é o núcleo. Então, a estratégia é o desenho da condução deliberada pelo governo, pelos atores sociais, de um determinado padrão de desenvolvimento. Padrão. Será que nós estamos diante de um novo padrão de desenvolvimento? Porque se estivermos, vai facilitar a nossa vida, né? É uma pergunta. E se estiver havendo uma estratégia por parte do governo para, digamos assim, governar, eu gosto muito da expressão do Robert Wade, governing the market, para governar esse padrão, melhor ainda. Então, que padrão seria esse que estaria nos primeiros estágios, a meu ver, no Brasil, de investimento? Ele tem 4 eixos, 3 que já estão em operação e que são promissores, que são motores do investimento, e um quarto que, digamos assim, turbinaria esses motores e que está bem fraquinho. E dificilmente vai se transformar em um grande motor, mas vai turbinar os 3 primeiros. Quais são os 3? São os óbvios. Eu estive conversando com meu irmão esse fim de semana, eu fui anunciar e disse, ele é físico. Mas esse é o óbvio ululante. Eu fiquei muito contente dele achar que é o óbvio ululante, né? Porque tem um certo esforço que são o mercado interno de consumo de massa, investimento em recursos naturais e investimento em infraestrutura. São esses 3. Agora, eles podem ser motores muito pouco poderosos e que até batem pino rápido, ou podem ser motores poderosos, dependendo do que se faz em relação a eles. E aí entra o 4º eixo, que é o eixo dos encadeamentos, né? Dos encadeamentos para frente e para trás, que incluem todo o processo inovativo. É um 4º eixo que é transversal aos 3 outros, tá certo? Então, para ser muito breve, no eixo de consumo de massa, nós não queremos fazer consumo de massa no Brasil e produção em massa na China. Nós queremos que as cadeias produtivas industriais e agrícolas e de serviços estejam todas no Brasil, né? Predominantemente brasileiras, tá certo? Então é por isso que, como se trata de um mecanismo de crescimento com desconcentração de renda, que precisa da produção nacional predominante, ao mesmo tempo isto é um programa de desenvolvimento social e um programa de desenvolvimento nacional, porque exige as 2 coisas, quer dizer, você ganha em escala desconcentrando, não é que você não possa crescer concentrando, essa é uma forma poderosa, tá certo? E já está dando resultado, está aí na frente de todos nós, tá certo? E a gente tem que transformar isso em categoria analítica para pensar em estratégia. Muito bem. A segunda é de recursos naturais. Como acabou de ser dito, muito bem colocado, eu entendi o que o Miranda estava falando, recursos naturais também têm encadeamentos poderosos, tá certo? A Carlota Pérez tem um artigo muito interessante, tem várias pessoas falando sobre isso, né, e vamos aproveitá-los. Aliás, se a gente coloca em recursos naturais a energia, aí, quer dizer, fica muito claro, quer dizer, a Petrobras, através da produção de petróleo, é um motor fundamental, tá certo, de encadeamentos produtivos para frente e para trás no Brasil. E o recurso, a infraestrutura também. Quer dizer, quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala em materiais para construção residencial, a gente fala na química para um bom tratamento do saneamento básico, tá certo? A gente fala em equipamentos de movimentação de carga. Nós estamos produzindo isso aqui porque vem um boom, ainda virá um boom, porque é o seguinte, nós estamos com um ganho em termos fiscais importante, temos um ganho importante pela frente. São 2 ganhos, o fundo do petróleo e a redução dos juros.
se tudo correr como está se delineando, vamos ter uma redução de juros, portanto, a dona Dilma vai mandar bombar o PAC, obviamente. Então, isso daí é muito poderoso, são 3. Agora, nenhum dos 3 terá todo o seu vigor se não for encadeado, e no encadeamento precisa ter muito P&D também. Né? Questão de montagem, certos segmentos estratégicos com muito P&D. Então, essa é uma síntese que eu cheguei queimando muita mufa, né? E eu acho que dá para organizar. Isso não significa que não existam outras dimensões importantes. Óbvio que existem outras dimensões. As disparidades regionais são uma dimensão importante. A inclusão social é uma dimensão importante. Reformas institucionais, não essas neoliberais, mas as nossas, são importantes. Enfim, tem várias dimensões, mas se eu tiver que escolher aquilo que é decisivo, tá certo? Não é só porque é desejado, é porque já está em curso. Já está em curso. Quer dizer, quando eu estava mencionando o Rômulo de Almeida, por quê? Porque o Roberto Sinos não chegou a teorizar muito sobre isso, o Rômulo de Almeida fez mais isso, e ainda mais ele fez isso junto com o Getúlio. Estava me dizendo aqui o Alexandre que ele foi o autor da mensagem presidencial de 51, que é uma pérola nesse sentido. Né? O que ele estava fazendo, assim como a CEPAL? Eles estavam observando um processo em curso, processo histórico, que estava desgovernado, que não tinha política, não tinha Estado, não tinha sociedade governando isso, tá certo? Então, eu posso dizer, olhando para o governo Lula, para Dilma, que existe algum governo. Quer dizer, o mercado de consumo de massa foi anunciado lá no plano plurianual e antes disso na campanha presidencial. Na verdade, a gente trabalhou um pouco nisso também, né, Zé? É que isso daí estava, digamos assim, inscrito na lógica de operação da economia. Inscrito na lógica, se estiver inscrito na lógica, estava escrito na lógica de operação em 1951, que estava dando um processo de industrialização, mas estava desgovernada, é preciso da racionalidade e eficiência, né? Nós precisamos fazer a mesma coisa em relação a essas tendências que estão em curso, já estão aí, tá certo? Nós não estamos inventando, nós temos excelentes chances nessas 3, se a gente souber aproveitar bem e fazer políticas para dar os encadeamentos produtivos e a inovação. Era isso mesmo. Agora, como é que a gente... Quer dizer, não pode ser uma camisa de força para essa agenda enorme, mas é uma forma que eu encontrei de organizar a questão que é tão fundamental, que é a questão da estratégia para dar o normativo de que falava o Zé Carlos. Só um detalhe para o Bresser. Bresser, chega aqui. O Bresser e eu, só dar um ponto aqui. O Bresser e eu temos uma conversa já que vem de algum tempo, que é a seguinte: há uns 5 ou 6 anos atrás, o Bresser comandou o início aqui no Brasil de uma discussão sobre o novo desenvolvimentismo. Né? E o que eu dizia para o Bresser é que eu concordava com as teses que estavam ali colocadas, só que elas eram só macroeconômicas. Mas eu fiquei devendo ao Bresser, porque a única coisa que eu consegui colocar na época foi o negócio do consumo de massa. E eu mesmo me senti insatisfeito. Eu acho que eu dei uma arredondada nisso, e com isso eu estou dando uma contribuição, aquela que eu te prometi lá atrás, para o novo desenvolvimentismo. Agora tem investimento também. Então, uma contribuição ótima, porque não existe absolutamente desenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, sem microeconomia, sem tecnologia, sem tudo o que estamos falando aqui, sem política industrial, tudo isso é fundamental. Mas precisamos também da macro, né? E uma macro do desenvolvimento, quer dizer, uma macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, é o que eu venho tentando fazer. Eu tenho que sair, tenho realmente, mas eu também convido vocês todos, aproveito já que o Verschock me segurou, porque no dia 5 e 6 vai ter um seminário na USP, inventaram-se a reitoria e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não foi a economia, né? Inventaram um seminário Bresser Pereira, sobre a minha vida e obra. Então, vamos ficar 2 dias lá discutindo as minhas coisas lá. Se puderem, apareçam. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Ricardo, antes de mais nada, obrigado
Precisa chegar mais perto. Bora aqui? Ok. Eu queria agradecer, li o documento, gostei dele e depois eu fiquei pensando assim, como é que a gente operacionaliza isso? A rede devia pensar, ela deveria ser um meio que estabelecesse um diálogo permanente entre os seus membros, a sociedade, que temas que a gente deveria colocar aí dentro, né? Que temas são esses que a gente quer tirar da sociedade para a gente, ao mesmo tempo que temas são esses que a gente gostaria de levar para lá. Eu fiquei pensando isso depois que eu li e me detive muito a esses 15 pontos. Eu talvez tenha tido um percurso parecido com o Zé. E aí, acho que muita coisa já foi falada, eu queria talvez levantar 4 pontos. Eu não sei como é que a gente trata. Tem algumas coisas que são grandes temáticas, mas eu acho que também uma rede desenvolvimentista ela deveria ter talvez agendas ou focos específicos para ela olhar. Como fazer essa divisão? Eu não consegui fazer isso direito na minha cabeça, então eu não sei aonde colocar, mas eu queria chamar a atenção para 4 pontos que eu acho que era importante estar na pauta. Se como 15 itens, como desdobrar, eu acho que aí tem que pensar. Eu senti falta de um tratamento dentro da rede, uma preocupação específica com a crise financeira e com seus desdobramentos, tá certo? Eu acho que o que a gente está atravessando é uma situação absolutamente nova. Não tem nada parecido com o que a gente está atravessando nos últimos 50 anos, né? O embaixador colocou uma experiência europeia bastante viva da questão política que está. Eu me lembrei de um seminário que eu tive na Europa e foi chamado o primeiro-ministro da Hungria, que, para meu choque, abriu o discurso dizendo que a crise na Europa não era uma crise econômica, era uma crise moral. E que nós tínhamos que, na Europa, regressar aos valores tradicionais do trabalho, da família. Então, eu acho que a questão europeia pode ficar muito pior do que ele falou, tá certo? Não só governos conservadores, mas um populismo nacionalista, eu acho que é um risco enorme, ou seja, o desdobramento dessa crise. A questão alemã, eu acho que às vezes também as pessoas não se apercebem que estar no euro para a Alemanha é uma ótima, não fosse se ela tivesse uma moeda só, ela estava apreciando e tendo um sofrimento muito maior do que mais próximo dos japoneses, ou talvez, quer dizer, a periferia certamente é um hedge hoje em dia para os alemães, enorme no cenário que está, tá certo? Quanto tempo isso vai durar, o que vai ser? Mas o lado econômico também é extremamente preocupante. Eu acho que a gente está assistindo o encolhimento do sistema pela primeira vez e de uma maneira sistemática em 50 anos. Nunca ninguém viu o sistema de crédito implodir da maneira que está, ele está contraindo. Né? Os bancos centrais são a contraparte do sistema todo, o sistema está parado, em última instância, voltou a parar nos últimos meses. E eu talvez fosse um pouco mais além de você, Lessa. Eu acho que, de novo, nós voltamos ao pânico. Ou seja, o princípio de pânico está aí de novo para conviver. E eu acho que ele afeta o Brasil. É assim, eu acho que eu tenho conversado agora com empresas e, de novo, as pessoas estão preocupadas com caixa, estão preocupadas em ter liquidez, estão preocupadas com preferência. É isso, e estão retraindo seus investimentos. Quer dizer, tem um canal de comunicação. Então, eu acho essa discussão sobre a crise, uma reflexão sobre ela de uma forma mais permanente, fundamental, talvez mais importante do que uma discussão sobre sistema monetário e padrão dólar, que eu acho que, eu concordo com o Zé, é uma questão muito mais longa, de muito mais difícil tratamento, não que ela não seja relevante, mas certamente eu senti falta da crise e os seus desdobramentos, as implicações sobre o Brasil de uma maneira mais permanente. O segundo ponto internacional que eu acho que também é um bicho chamado China. Ele aparece aqui muito ao lado de mercadorias, commodities, e certamente a temática é muito mais importante do que isso, tá certo? Talvez ele tenha uma relevância para quem está querendo pensar não só o mundo em Brasil nos próximos anos, central. E aí, um pouco, para quem me conhece, passei anos estudando no Japão, eu acho que agora tem que parar, esquecer, estudar a China para ver que bicho é esse. Mas eu acho que tem as implicações do ponto de vista de commodities, mas tem a centralidade sobre a China. O crescimento chinês é um crescimento de industrialização. Quando a gente olha e vê,
A incorporação chinesa da indústria hoje no mundo é um negócio assustador. Quer dizer, 70% do ferro gusa está na China, 50% do alumínio do mundo está na China, e toda a indústria de base no mundo foi para lá. Não é só os Estados Unidos fazendo Nike, quer dizer, é um processo. Isso, do meu ponto de vista, não tem nada parecido do que tem em termos de centralização. Tem implicações, não só do ponto de vista da commodity, tem implicações sobre a industrialização brasileira, ela está comendo por baixo a nossa indústria, máquinas até 100 mil dólares, é tudo chinês hoje em dia, com maquininha, tem marca brasileira, mas é tudo feito lá fora e assim por diante. Tem implicações de investimento direto, eles entraram na energia, estão aí, State Grid, tem implicações das mais diversas ordens. Eu acho que, inclusive, os chineses... Talvez o embaixador possa falar melhor, mas os chineses têm nos usado claramente como contraparte internacional para abrir as coisas deles, mas eles não têm, estão um pouco se lixando. Eles estão numa estratégia própria e eu acho que estão olhando a centralidade dele e ver como é que vai. Então, eu acho que esses dois pontos me parece que deveriam ter um tratamento mais relevante ou mais explícito nessa conversa dentro da rede e fora da rede. Com relação ao Brasil, eu chamaria também a atenção a dois pontos que me parecem que são centrais para pensar daqui para frente. Um já foi tocado de várias formas, mas eu acho que a importância é maior. Um é a questão da indústria do petróleo no Brasil, certo? Quem está pensando em indústria no Brasil está pensando em petróleo. O peso do investimento de petróleo na indústria brasileira é cavalar. É a maior transformação na estrutura industrial brasileira em 20 ou 30 anos. É disso que nós estamos falando, certo? Nada mais, nada menos do que isso. Né? Se vocês... nós tínhamos 75% de importação de petróleo. Se nós tivéssemos hoje que importar 75% do petróleo, quer dizer, o que já se investiu, o que já está e o que vem é cavalar. E aí tem implicações sistêmicas das mais diversas ordens, quer dizer, não é só do ponto de vista industrial, não é só do ponto de vista tecnológico, mas é também do ponto de vista fiscal, é do ponto de vista de balanço de pagamentos. Se a gente pegar essa agenda toda aqui, petróleo está em tudo. Então, eu acho que ele é um capítulo em si, para quem estiver pensando daqui para frente. Deveria ter um espaço específico para se pensar petróleo de uma maneira global, dentro do Brasil, olhando o mundo. Petróleo é algo que tem governança internacional. Tem petróleo, se você pegar, é um tema que transborda dos dois lados para qualquer hora. Portanto, ele merece um tipo de atenção particular. Por fim, eu queria tratar um tema que, se foi falado aqui, foi falado muito... leve, que é a questão do mercado de capitais e do financiamento de longo prazo. Esse é um tema que eu vivi muitos anos da minha vida pelo lado do BNDES, mas é um tema que, nos últimos anos, é extremamente particular o processo brasileiro. Certo? Um país do porte do Brasil, com a história dele, não dispor de um mercado, por exemplo, de dívida corporativa de longo prazo é uma anomalia cavalar. Certo? Eu não estou falando dos Estados Unidos, onde as comparações são absurdas, lá não só a economia americana, mas a economia do mundo. Mas eu estou falando de países tipo Colômbia, Peru, tá certo? Para não falar do Chile, quer dizer, emitir títulos privados de longo prazo é uma atividade corriqueira. A taxa de juros que nós temos no Brasil hoje também é uma anomalia. Se há uma grande jabuticaba, ela está aí. E certamente isso talvez seja um dos principais fatores de fragilidade que a gente tem hoje a pensar um desenvolvimento de longo prazo. Se a gente olhar os canais que impactaram, que a crise externa impactou a economia brasileira, certamente as exportações impactaram. Nada? Nada. Não, eu estou terminando também. Eu acho que os canais financeiros impactaram no Brasil por problemas endógenos nossos. Basicamente isso, né? O Lessa já falou da história do Banco do Brasil, mas é muito complicado, primeiro, explicar a crise do chamado subprime brasileiro, mas o impacto que os derivativos tiveram sobre as empresas exportadoras, né, os chamados 70 grupos, que na verdade é disso que nós estamos tratando, a crise
dezembro de 2008 foi certamente muito mais violenta, e teria sido muito mais violenta, não fosse a capacidade de resposta do setor estatal, né, e a capacidade de coordenação, em particular do BNDES, aí no caso. Isso é uma experiência única no mundo, do meu ponto de vista. Quer dizer, se você olhar o que foi feito na Europa, nos Estados Unidos, 10 anos ou 30 anos de distância, eles babam como é que vocês têm uma capacidade de fazer isso. E aí eu acho que é uma história... Mas a podia ter sido, né? Porque não seguimos o consenso lógico globalmente. Parou-se. Porque, na verdade, a forma de vocês, a Petrobras viraria a Petrobras, num processo de desvinculação, foi vendido um lote colossal de ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, fez com a maior parte das ações fora, o Banco do Brasil resolveu imitar e colocar também na Bolsa de Nova York. E o Banespa, quando foi privatizado, o Caixa Econômica e Banco Brasil era proibido, porque tipo disso aqui, o Grupo Santander entrou. O BNDES estava sendo preparado para virar banco de investimentos. Então, eu diria que o projeto liberalizante brasileiro queria destruir o setor público bancário. Não conseguiu. E foi em cima disso que o Brasil conseguiu reverter um pouco a tendência de degradação operacional e de gestão soberana do Estado. Sobraram esses instrumentos. Eu queria voltar a dizer que a Petrobras foi amputada de todas as formas e meios possíveis. O setor de fertilizantes foi desnacionalizado por amputação da Petrobras. O setor petroquímico quase que foi totalmente desvinculado da Petrobras. Só que a Petrobras depois começou a reconstituir a presença da Petrobras. Na verdade, o projeto liberal do Brasil seguiu ao pé da letra as recomendações do Consenso Washington, mas não teve condições de completar a obra. A isso nós devemos botar uma oração, até talvez inicial nesse trabalho, porque... Não é? Thanks to the Lord. Nada. Eu acho que não só os bancos, mas, por exemplo, todo o sistema regulatório brasileiro é extremamente moderno e eficiente, mas dá de 10 no americano. Isso eu visitei a todos. Então, a remontagem que se fez no Brasil do Estado pós-liberal não é uma montagem liberal no sentido anglo-saxão, está longe de ser. Então, isso é uma história que também vale a pena se refletir. Mas, só para tentar... Nós conseguimos desnacionalizar todas as empresas exportadoras, não tem mais exportador, grande exportador brasileiro. Na verdade, quase as commodities brasileiras estão sendo controladas por projeções de grupos exportadores internacionais. E aí vai. Mas o grau de desnacionalização foi muito elevado. O problema é que o núcleo estratégico financeiro público permaneceu em mãos do Estado. Eu já disse aqui que o gesto corajoso do Lula foi demitir o presidente do Banco do Brasil naquele momento. Eu acho que é preciso meditar nisso. Hernani, o poder regulatório nosso está muito atenuado. Você não tem ideia como ele... Você precisa ir aos Estados Unidos. Você vai ver o que é. Você vai ver o que é poder regulatório atenuado. Mas dá licença, você me desculpa. Você me desculpa. Eu não tenho por que fazer análise comparativa desse tipo. Tá bom. Porque os Estados Unidos foi extremamente regulatório no século XIX. Para quem não sabe, o governo americano, Jefferson, fez uma advertência quanto ao risco do banco ser privado e dominar o país. Por isso, eles mantiveram os bancos de operação em âmbito estadual. E houve a rendição ao peso dos bancos em 1913, quando foi criado o FED, por uma organização de bancos estaduais. Ainda hoje o FED é teoricamente controlado por 12 bancos estaduais americanos. E o mais engraçado, não me lembro agora o nome do presidente, fez isso, um ano depois ele chorou muito por ter tomado essa decisão. Voltou a citar o Jefferson. O século XIX americano é um século em que os americanos não deram espaço praticamente nenhum ao seu sistema bancário para controlar o país. E disseram que havia um risco enorme se houvesse controle pelo sistema bancário privado. O que é que nós fizemos no Brasil? Nós fizemos uma coisa curiosa. Nós conseguimos preservar um segmento público capaz de ser revitalizado na hora
O setor privado não é feito mais nada, aprofunda a crise, porque a reação do bancário à crise é procíclica. E o anticíclico possível de fazer é, num primeiro momento, utilizando bancos públicos. Se você não tem banco público, você não faz. Depois, teoricamente, você teria que ter a política fiscal já para dar uma injeção, aquela coisa do choque elétrico, que dá no caso cardíaco, eu não sei se vai usar mais. Nós não fizemos, nem isso nós não fizemos, a injeção de gasto. Mas nós fizemos rigorosamente uma política de crédito absolutamente anticíclica. Por isso nós saímos razoavelmente bem da crise. É preciso sublinhar essas coisas, porque de repente fica parecendo com a modernização geral, e que a modernização devemos aprender. Quando eu digo que a modernização, lato sensu, são genéricos, são resíduos do antigo Estado brasileiro que seguraram a onda. Inclusive o BNDES, que quando eu assumi era para ser banco de investimento. Bom, então, o fato das empresas terem aceitado os derivativos do jeito como aceitaram, e é interessante ver o processo todo, tem como origem a anomalia da taxa de juros, que não há a menor dúvida disso. E acho que essa é uma questão importante. A segunda questão importante é o fato de que os bancos privados ficaram praticamente um ano sem prestar. Não fosse os bancos públicos, a situação de demanda efetiva teria sido muito pior. E o ponto principal disso, do meu ponto de vista, é o fato de que os ativos bancários expandiram não só em quantidade, mas em prazos, os prazos dobraram de 2004 para 2008, e a captação dos bancos continuou sendo diária. Então, durante a crise, os bancos privados perceberam, né, como financiando carro usado há 8 anos, né, o problema de liquidez deles certamente era sério. Nesse exato momento, eu acho que tem vários processos acontecendo. Por exemplo, se emitiram no último ano 130 bilhões de reais em papéis bancários de 2 anos, sem direito de recompra. 130 bilhões de letras financeiras foram emitidas, delas 30 bilhões foram adquiridas pelos fundos de pensão. Pela primeira vez, eu acho que os fundos de pensão começam a demonstrar uma demanda por ativos de longo prazo. Entretanto, o mesmo tipo de processo a gente não está vendo acontecer com os títulos corporativos, que, do meu ponto de vista, alguma franja acontece, você percebe no imobiliário, CRIs, uma série de instrumentos privados dessa ordem, mas eu acho que merece olhar por que os bancos estão indo e por que as empresas não, até onde estão indo. Certamente, conseguir enfrentar isso vai ser alguma coisa extremamente relevante do ponto de vista da estabilidade de um processo de desenvolvimento a médio e longo prazo. É isso que eu queria falar. O Alexandre, aqueceu o velho coração foi o fato da presidente Dilma ter ensaiado como proposta a ideia de que os fundos previdenciários, de previdência complementar, devem passar a aplicar uma percentagem grande do seu recurso em papéis gerados pelo processo da moradia, do financiamento imobiliário. Isso me parece fantástico, porque, na verdade, ela corretamente está indo na única poupança de tipo compulsório que não tem resgate imediato. Então, se a economia cresce, por definição, todo sistema se repousa no dinamismo da economia. A titularidade é criada pela contribuição, mas o que sustenta os sistemas é o movimento. É como uma bicicleta, né? Só se sustenta a partir de uma certa velocidade de deslocamento. Então, se a Constituição Civil tem o mérito de ser geradora de consumo de massa, tem o mérito de perpassar toda a estrutura urbana brasileira e poder ser dosificado para poder isto acontecer. Tem o mérito de gerar, inclusive, um tipo de poupança que não é contabilizado em lugar nenhum, que é a poupança popular construindo a casa própria. Não é? Tem todas essas virtudes, eu não vou ficar sequenciando as virtudes, é muito interessante que os fundos previdenciários de longo prazo
formem um funding importante para esse segmento. Agora, eu queria te dizer, os bancos estão fazendo isso para tentar casar estrutura de ativo com estrutura de passivo, é só isso, porque eles estão Não sei, porque... Não, é isso que eu queria dizer, mas por uma outra razão, desculpe, posso sugerir uma pequena coisa? Com os juros ultra elevados que o Brasil vem praticando há muito tempo, as empresas foram progressivamente deslocando sua atenção da receita operacional para a receita não operacional. Foram se convertendo naquilo que o velho Keynes chamava rentier. Então, o que ocorre, em bom português, é que as empresas fogem como o diabo da cruz estar endividadas a longo prazo, com toda a razão. E por isso é que o processo de investimento brasileiro, privado, está relativamente acanhado. Na verdade, se você combinar isso com o fenômeno da preferência à liquidez, deixa eu bater na madeira, para nós tirarmos de nós esse cálice. Porque eu tenho a impressão que o que está acontecendo na Europa é uma preferência para a liquidez acelerada. Na verdade, de novo, eu vou festejar 2008, porque em 2008 se fizeram duas coisas importantes. Foi empurrar o sistema bancário oficial para emprestar e adquiriu-se parte da carteira podre dos bancos, foi transferido para bancos oficiais, antes de apodrecerem. Aí não apodreceram, porque a operação é preventiva. Você falou do comportamento de pânico, o sistema de mercado é uma belezinha, né? Enquanto opera em busca do equilíbrio. Porém, o que nunca os caras raciocinam é que ele é chegado também a desequilíbrios chamados pânicos, né? Não é? Preferência à liquidez é um pânico. Já é o pânico, já empurrando para o abismo. Né? Digamos, é o estouro da boiada caindo no desfiladeiro. Desculpa, eu peço desculpas aos meus colegas, mas isso de ser professor me leva a lançar mão de imagens acadêmicas. É? A redução que vem sendo feita nos juros da dívida pública já está trazendo para os fundos de previdência a noção de que eles, para cobrirem os seus custos atuariais, vão ter que procurar outras formas de financiamento. Talvez isso ajude essa coisa corporativa privada. Então, a queda da taxa de juros ajuda nesse sentido. Vamos só pensar o seguinte. Os fundos estão comprando papel do banco. Não estão comprando papel do banco. Mas é porque... Dá licença, Fernando, você tem toda a razão, repare bem. O investimento da empresa se baseia em muitas coisas, inclusive saber que há uma frente de expansão clara e inequívoca. Você sabe perfeitamente que nenhum empresário sozinho dá o grande passo. Ele dá o passo, porém, ao mesmo tempo, ele está pesquisando se está dando o passo na frente e os outros vão segui-lo, porque senão ele recua. Então, por favor, confiar nas decisões privadas é um erro elementar. Deus me perdoe. Isso é o óbvio. Quer dizer, quem pode balizar o futuro é o Estado. Agora, se o Estado não baliza com clareza, não é? Se o Estado, ao mesmo tempo, emite um sinal, vou empurrar o juro para cima, estou preocupado com a inflação, ao mesmo tempo quero que você invista, e, ao mesmo tempo, dou uma paulada no consumidor privado, o que é que fica? Você, por favor, perdoe a irreverência, mas o que eu quero dizer é o seguinte, errar sim, mas fazer uma bagunça, o que o empresário olha é recuar, é botar a barba de molho. Mas vocês não viram isso acontecer de uma maneira... A quantidade de projetos foram interrompidos depois da crise de 2008, minha gente. Por essa não é... Agora, a fonte de financiamento, veja bem, a família brasileira foi endividada no modelo Casa Bahia. Eu chamo modelo Casa Bahia, longo prazo, juro embutido, taxa pau, facilidade para comprar, vai esticando o prazo. Essa família faz isso admitindo a seguinte hipótese: meus filhos vão ficar empregados, meu salário vai crescer, então eu pago no futuro. Tudo bem, se isso acontecer, não tenho nada contra. Agora, se não acontecer, é um caminho tipo bolha. Tipo bolha. A bolha nos Estados Unidos era uma bolha em cima de construção civil, mas pode perfeitamente haver uma bolha em cima da Casa Bahia. Eu estou simplificando para você.
Há uma bolha no Brasil, esperemos que não perfure. Mas, se as estatísticas... Há uma confusão estatística dos diabos. Eu tenho muita dificuldade de entender a informação que chega, porque ela vem de fontes diferentes e é meio incongruente. Porém, pelo que eu pude entender, mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que o grosso está endividado com pagamentos de longo prazo. Então, isto é uma... O quê? Olha, a impressão que eu tive é que mas tudo bem, eu estou vendo os meus próprios empregados domésticos, que tem um bom salário, está com a corda no pescoço de uma extensão brutal por causa das prestações e dos juros de cartão. Mas, enfim, por onde eu vejo, por onde eu circulo, eu percebo sinais de aflição crescente com isso. Eu acho que esse seria um tema prioritário para uma rede de pesquisa que fosse sondar visões futuras. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, eu detesto ser Cassandra, mas uma das coisas que me inquieta muito é o seguinte: a economia brasileira foi mantida bem por dois componentes. Uma componente que foi o crescimento do mercado mundial e do preço das commodities, e uma segunda que foi o modelo Casa Bahia internamente. Eu acho que não dá para prosseguir com o modelo Casa Bahia. A margem que tem é muito pequena. Precisa agora ser investimento produtivo para ampliar. Só que, se for reduzido o ritmo de presença de novos compradores de automóveis, você internaliza um elemento recessivo no núcleo básico da estrutura industrial brasileira. Não é brincadeira isso. Você vira adicto disso, não é? Compreende ou não? Não, há anos não, até o ano passado não, até o ano passado estava crescendo, agora está caindo a taxa de crescimento das vendas a crédito, esse é que é o problema. Não, isso é de agora. Agora, empurrar pela dívida familiar foi a maneira que se segurou essa atividade. Mas o que é que vai segurar a atividade para frente? Teria que ser um investimento, não é? Ou gasto social, políticas sociais. Mas ou nós encontramos uma forma de sustentabilidade mínima de demanda efetiva, ou nós vamos ter um problema de bolha. Por favor, eu não quero bancar o... Como é que chama, senhor? Ricardo, como eu também não quero bancar o pano doce, tá? Você não é pano grosso. Se eu tiver a oportunidade, depois eu queria elencar 10 razões para baixa taxa de investimento para concordar com o Lessa. Muito bem, tá. 10 razões para baixa proteção e investir no setor privado do Brasil. Muito bem. Tá. Eu acho que essa é uma questão decisiva, nós precisamos voltar a ela depois, quando o documento está escrito também contemplando essa questão das estratégias, dos mecanismos de sustentação do crescimento. Mas agora nós precisamos ouvir ainda o Alexandre e depois o André. Não, tá bom. Daqui a pouco, depois dos dois, a gente faz o intervalo e volta para a parte final, que aí os autores do texto também vão se pronunciar, estão aqui ouvindo críticas mais de 3 horas, então, né, 1 hora a gente vai falar. Alexandre. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Eu fiquei por último, porque eu sou o mais jovem, segundo foi definido aí. Já estou ficando careca, né? E, na verdade, eu estou aqui com quem eu dou em sala de aula, né? Com pessoas que me ensinaram a pensar economia. Eu fiz graduação e doutorado aqui. Agora eu estou lá no IEB da USP, ensinando História Econômica e Economia Brasileira. Eu vou tentar pensar um pouco como historiador econômico, sair um pouco da economia. Como o Ricardo estava lembrando, eu estou aí o Ricardo Biachovski, eu estou aí há 1 ano tomando café, almoçando e jantando Rômulo Almeida, tentando entender quem foi essa grande figura. Para alguns eu tenho até que apresentar, né, porque o Brasil soterra, né, os seus grandes líderes, que foi o chefe da assessoria econômica do Vargas, criou a Petrobras, a Eletrobras, a CAPSA, Polo Banco do Nordeste do Brasil, foi da Fundação Casa Popular, pensava habitação, planejamento. CAPSA. Isso. Então tá.
Bom, eu estou estudando a infância, e o último cargo dele foi como diretor da área industrial do BNDES, quando... Eu estou querendo fazer, vou ser muito breve, então eu estou querendo fazer uma ponte entre o velho desenvolvimentismo, aquilo que o Ricardo chama no livro dele dos desenvolvimentistas do setor público nacionalista, né? E com essa recuperação, acho que nós estamos vivendo um momento histórico hoje aqui. Nos anos 90, quando predominou a UDN econômica, como diz o Paulinho Nogueira Batista Júnior, um encontro desse talvez não fosse possível, né? Então eu acho que esse é um momento histórico. E aí um pouco eu comentava na pequena intervenção que eu fiz sobre adjetivar desenvolvimentismo, né? Então se existe um novo desenvolvimentismo, me parece que existe, fazer um paralelo com o velho, na época eles não tinham uma política econômica tão acabada e definida e tão estruturada como esse documento colocou aqui, né? Na verdade, a política econômica era um instrumento para se forjar uma nação. Então, eu acho que o Brasil pode construir um novo desenvolvimentismo a partir da experiência do velho, ou seja, quem que eram essas pessoas? Pensava em estrutura produtiva, pensava em indústria de base, democracia, bem-estar social, cultura brasileira, estava tudo integrado, né? Então eu acho por isso que essa ideia que a professora Tânia colocou de uma imagem objetiva ou de uma utopia referenciada, foi como o professor Carlos Lessa, na entrevista que me deu, falou do Rômulo, que tinha uma utopia referenciada. Eu acho que a gente em algum momento precisa dizer onde nós queremos chegar como nação. Então eu acho que... E essa política econômica, na verdade, daria visibilidade, daria viabilidade a isso. Porque eu confesso que política econômica desenvolvimentista, para mim me soa, entende? O professor Bresser Pereira fala do novo desenvolvimentismo, até queria... Mas é política monetária, fiscal e de câmbio. Então eu acerto essas três políticas, eu vou ter... Mesmo julgando a economia sua e uma sua, onde é que nós vamos ter aquela conspiração multinacional para o desenvolvimento que o Richman falava? Cadê a coalizão de forças sociais que vai embasar, que é o que o meu amigo André Singer está falando? Então nós estamos falando de economia, mas de sociedade, de política também. Quais são nós temos qual a estrutura de poder que vai permitir essa política? E uma outra coisa que eu acho que o texto poderia também discutir é a questão da política externa. Ou seja, o velho nacionalismo tinha uma política externa, que foi ali que eu comecei a pensar a política externa independente, abrir para a América do Sul, para a África, coisa que nós estamos voltando a fazer. Qual que é o papel do Brasil do mundo? Tem um colega de geração do Rômulo, o José Honório Rodrigues, grande historiador, que falava da política externa, do neo-ocidentalismo mestiço, que assim deveria o Brasil se portar no cenário internacional. Então eu acho que esses velhos desenvolvimentistas têm muito a nos ajudar, não tanto na política econômica, mas para criar para que a gente possa ter as nossas ideias de economia assimiladas pela sociedade, pelo governo, né? Pensar utopicamente, me parece, mas de maneira referenciada. A segunda sugestão, ou seja, alguma coisa discutir o que podemos fazer como nação, ser como nação. A segunda questão é a seguinte: eu dando os meus cursos, eu fico... acho que os últimos textos de uma análise histórico-estruturalista do Brasil, tá? Eu diria que é o livro do Florestan Verdades, A Revolução Burguesa no Brasil, o Rangel, Economia, Milagre, Antimilagre, e o último, Celso Furtado, que é a Introdução ao Desenvolvimento. Há 30 anos nós não temos um livro de análise da economia e sociedade brasileira seguindo esse método. Nós temos ótimos livros de análise da política econômica. Então, se nós quisermos dar para os alunos como é que se moveram as estruturas econômicas, sociais, políticas, de maneira assincrônica, dialética, integrada, nós não temos. Nós temos que ler o Celso Furtado, até a formação econômica do Brasil, os outros textos, complementar com o professor Lessa, Conceição Tavares e tal, mas do milagre para cá, né? Então eu acho que é preciso a gente repensar, até para pensar esse padrão de desenvolvimento que está emergindo aí. Como é que ele emerge, esse padrão de desenvolvimento, depois de uma nação que se industrializa, fica estagnada e sofre um ajuste? A gente precisa entender isso melhor. Então, acho que poderíamos, inclusive, pensar... Eles não fizeram a ordem em progresso lá, o pessoal da PUC do Rio, depois? Eu acho que o grupo de economias desenvolvimentistas teria que ter
um documento de análise das transformações das estruturas econômicas, sociais e políticas no Brasil, para que a gente possa entender melhor esse padrão de desenvolvimento que a mim me parece, eu lembro do pré-revolução brasileira, do Celso Furtado, que ele fala desenvolvimento sem política de desenvolvimento. Eu acho que nós estamos voltando a estar numa situação muito semelhante a essa. Então, eu acho que a gente precisa tentar se juntar a outros segmentos, não economistas. O Miranda falou de cientistas sociais, né, para o desenvolvimento, me parece, e tentar produzir documentos de propostas concretas também, mas também de análise e interpretação da economia brasileira. O último comentário, e aí pode ser frescura minha, mas o documento fala de era nacional desenvolvimentista de 30 a 80. Isso me incomoda muito, tá? Porque de 64 para mim para frente tem uma ruptura. Se nós temos desenvolvimentismo de 64 para frente, é um desenvolvimentismo sem nação e sem povo. Tá? Então, é um nacional Brasil potência e sem povo. Então nós vamos, né, eu não estou negando, então nós vamos definir o desenvolvimentismo como participação do Estado, diversificação produtiva e crescimento a partir do mercado interno. Então aí os militares estão dentro, mas se o desenvolvimentismo é mais do que isso, nós não temos uma era nacional desenvolvimentista de 30 a 80. Mas eu tenho... Tudo bem. Então, eu acho que essa é uma discussão interessante, fazer essa terminologia aí, para a gente discutir que desenvolvimentismo é esse, já que nós estamos reivindicando o nome, né? A primeira vez, eu lembro, posso estar equivocado, que a palavra desenvolvimentista volta a surgir na mídia e na sociedade nos anos 90, é quando o ex-professor dessa casa é convidado a ser ministro da produção, no governo FHC. Né? E aí era aquela controvérsia, que era o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Ele era o desenvolvimentista, entende? Não. Foi. Tem registro. Tanto que ele foi outro dia no Canal Livre, falou mal aqui da casa e disse que os alunos dele que estão no governo eram péssimos alunos, etc. e tal, mas para ver como é resgatado o desenvolvimentismo, é como o pessoal que quer juro baixo, quer inflação, não quer dar calote. Então é uma palavra que a mídia vê como muito mal. Nós precisamos resgatar o desenvolvimentismo e dar mais, né, dar mais carne para isso, eu acho. Como vocábulos que nós usávamos num sentido absolutamente claro, foram sendo desviados. O principal foi o investimento. Se você usar a palavra investimento, as pessoas acham que é aplicação financeira, acham que é aquisição de alguma coisa. A ideia do investimento como um ato que amplia a capacidade produtiva não está sequer em grande parte dos jornalistas. Eu já peguei jornalista que era... Bom, não vou nem dar o nome. Ficou espantada quando você usa investimento de uma maneira inteiramente equivocada. Pegaram a palavra investimento e a prostituíram. Pegaram uma outra palavra chamada produto e foi adotado para qualquer coisa. Então, os bancos vendem produtos. E, como vendem produtos, eles são mais dignos do que vendendo serviço. E o produto é aquelas... Eles criam produtos, que são os derivativos, todas essas mágicas espantosas, inovações financeiras, e consideram que ampliaram a carteira de produtos. E o nosso Banco Central considera que são produtos e dá uma tarifação para cobrir todos os custos operacionais do sistema bancário. Vocês não sabiam. Toda a área tesouraria é ganho limpo, porque as tarifas devem cobrir todos os custos de captação dos recursos. São chamados produtos. É uma vergonha esse negócio. É uma obscenidade. Vocês sabem qual é a rentabilidade média dos bancos sobre patrimônio no Brasil? Está ali o meu menino Fernando, não me deixa mentir, 20%. 27%, ele diz 27%, eu digo 20%. É o dobro da rentabilidade média do patrimônio industrial. Por isso é que o sonho de qualquer empresa comercial no Brasil é virar de certa maneira, aplicador financeiro e operador financeiro. Por isso é que há preferência por cobrar o mesmo preço, pagamento à vista ou pagamento em cartão.
Olha, é impressionante o nível de distorções que nós incorporamos dentro do país. Mas nós temos aí num branco, um núcleo duro, que são os bancos públicos. E a energia, o pedaço dela ainda está em mãos do Estado. Pelo menos a produção de energia elétrica ainda é predominantemente estatal, e a petróleo e derivados é predominantemente estatal, e a energia atômica, e átomo e urânio é estatal. Então, nós ainda podemos nos salvar. Mas não se iludam. Não se iludam, por favor. Modernização, qual foi a modernização? Foi desmantelar o Estado, sem ter nenhum projeto claro que ia ser construído no lugar. Qualquer engenheiro que faz uma demolição sabe que vai construir no lugar. Demolir por demolir é assustador, mas o processo dos anos 90 foi demolição pela demolição. E se demoliu o vocabulário. A palavra desenvolvimento passou a ser banida. A palavra política industrial não era praticamente citada nos anos 90. Não é não existir, era riscada editorialmente. Viu, João? Bom, eu só ia agradecer, como cientista político, o convite para estar entre tantos economistas ilustres, mas agora, depois da fala do professor Lessa, me vejo na obrigação de defender a Escola de Sociologia da USP. Para quem peço a ajuda do Alexandre, que acho que é o único da USP, além de mim aqui. E nós precisamos defender as cores da universidade. Ah, bom. Não, então já. Não, mas Mas tudo isso é pós. A escola já tinha feito a sua obra principal. Tudo isso é depois. Não. Deixa eu defender, professor Lessa. É brincadeira, mas é um pouquinho sério. Então, na verdade, eu como não economista, li o documento com muito interesse. Ricardo, queria te agradecer muito outra vez o convite e dizer o seguinte, que o que eu acho que um cientista político pode contribuir aqui, no meu caso especificamente, diz respeito a uma passagem que está na página 37, que diz assim: pode-se afirmar que as alterações nas políticas econômicas e sociais observadas durante a década passada foram suficientes para uma determinada alteração da desigualdade no país, mas que avanços mais substantivos necessitam modificações profundas nessas políticas e nas relações entre elas. Eu acho que a brincadeira com o professor Lessa vem daí, é que eu acho que o que a Escola de Sociologia da USP ensinou, e que eu acho que vale a pena retomar, é que essas questões, como a que está assinalada aqui, dizem respeito a uma determinada correlação de classes, entre as classes sociais no país. Porque o documento todo, que eu entendo não é de modo algum um reparo, porque é um documento de economistas, ele não trata da questão que é a seguinte: por que estas políticas não são adotadas? Quer dizer, quais são as forças que estão sustentando as políticas que bloqueiam o desenvolvimento do país? E a questão parece claro para as ciências sociais que num capitalismo financiarizado, é o capital financeiro que comanda o bloco, que está obstaculizando esse desenvolvimento. Mas eu penso que o capital financeiro sozinho não conseguiria fazer isso, ele precisa ter bases de apoio, ou seja, precisa haver, como o Alexandre mencionou, coalizões de classe que sustentem este bloqueio. E a minha hipótese, uma hipótese que eu queria sugerir aqui, eu já escrevi isso, mas eu acho que valeria a pena em algum momento retomar, é a ideia de que a chamada classe média tradicional definida de maneira simples, como a classe média que já está estabelecida há mais de uma geração. Só isso. É uma definição ad hoc para poder continuar o raciocínio. Eu tenho a impressão que a classe média tradicional no Brasil, ela é pequena para ganhar eleições, mas ela é suficiente para constituir uma base de massa que, neste momento, já de alguns anos para cá, sustenta ativamente as posições do capital financeiro.
Então, há pelo menos uma base de massa que esse setor tem, que é a classe média tradicional. As razões disso teriam que ser bem pesquisadas. O que eu penso é que há uma reação à ascensão de setores de renda mais baixa, há um movimento propriamente reacionário, no sentido de rejeitar a chegada de novos setores a condições melhores, que se expressa de maneira casual nas reclamações com o fato de que os aeroportos estão superlotados, de que as ruas estão superlotadas de carros, de que tem fila no cinema e coisas desse tipo. Mas que, na verdade, está mais enraizado em interesses materiais, talvez profundos, porque uma hipótese é que, justamente, essas políticas sociais que permitiram esse avanço estão sendo feitas com base em impostos, né, que, de certa maneira, também são pagos por esta camada. E, portanto, há uma reclamação de que, por parte desse setor, de que está financiando uma política social da qual não gosta. Bom, isso de um lado. Agora, existe a questão de quais são as forças que estão do outro lado. E eu acho interessante mencionar o fato de que aconteceu, a meu ver, um movimento relativamente inédito no país em maio deste ano, quando a Central Única dos Trabalhadores assinou um acordo com a Fiesp para um movimento em torno da reindustrialização do país. E, poucas semanas depois, a CUT promoveu uma manifestação pública na Via Anchieta com 15 mil trabalhadores a favor da redução dos juros e da reindustrialização do país. Me parece muito significativo. Porém, parece claro também, embora seja um elemento importante de setores sociais significativos, que talvez esta coalizão, que está, eu acho que está na linha do documento que eu li, do projeto desenvolvimentista, talvez sozinha não tenha força suficiente para desbloquear os obstáculos políticos postos a isso que está nesse parágrafo que eu li. E aí eu queria chamar a atenção para um aspecto, e com isso vou encerrar, que é o seguinte: talvez o fiel da balança sejam os novos setores que estão em ascensão social. Eu não acredito que seja o que se vem dizendo de nova classe média. Eu penso mais que é uma nova classe trabalhadora. Mas é uma nova classe trabalhadora que pode ser, isso é apenas uma hipótese para ser também pesquisada, que talvez não esteja convencida de que esta ascensão pela qual está passando se deva a políticas públicas que são originadas de coalizões políticas que estão em profunda luta. Dado que estas políticas que foram desenvolvidas desde o início do primeiro governo Lula, embora lentamente, e eu concordo com o documento, de maneira mais acentuada a partir do segundo mandato, e agora, com a presidente Dilma, essas políticas são desenvolvidas sem mobilização. E isso é um elemento do modelo. Quer dizer, essas políticas devem ser implementadas sem confronto político. E, portanto, uma possível consequência é que não há politização por parte dos setores até que estão sendo beneficiados por estas mesmas políticas. Então, claro, estou chamando a atenção, estou puxando a brasa para a minha sardinha, quer dizer, é a única coisa com a qual eu posso contribuir, porque os aspectos propriamente econômicos eu só vim aprender. Mas esse é um aspecto que talvez devesse ser levado em consideração numa discussão como essa, que diz respeito às condições políticas, que por sua vez são uma expressão das relações de classe, que podem permitir ou impedir que um projeto como esse vá adiante. Muito obrigado outra vez pelo convite.